Se você quer diminuir os seus custos e aumentar os seus resultados, você precisa ter o traqueamento avançado implementado dentro da sua estrutura. O traqueamento ele serve basicamente para duas coisas. Primeiro, metrificação. Através do traqueamento é que a gente vai informar a plataforma de anúncio que algumas ações estão acontecendo dentro do nosso funil. Ou seja, o usuário visualizou uma página, o usuário clicou em um botão e acessou o checkout, o usuário comprou o produto. Isso serve basicamente para a gente ter uma análise de qual campanha, conjunto de anúncio ou anúncio está nos trazendo o melhor resultado. Essa é a primeira parte do traqueamento e ela já é super importante. Mas a segunda parte, a mais importante de todas, é o envio desses eventos junto com os dados do usuário. Como vocês podem ver aqui, o Facebook nos mostra uma nota de qualidade de evento de acordo com a quantidade de parâmetros que estão sendo enviados. Ou seja, aqui nesse meu evento de compra, que eu tenho uma nota de 9.3, que é a nota máxima que a gente consegue ter hoje, está aparecendo que está sendo enviado o e-mail, o endereço de IP, o agente do usuário, o telefone, a identificação do navegador, que é o FBP, a identificação externa, o país, o nome, sobrenome, cidade, estado e o identificador de clique, que é o FBC desse usuário. Então, quando eu envio esse dado de compra com todos esses parâmetros para o Facebook, ele vai conseguir não só marcar dentro do conjunto de anúncio e campanha que trouxe essa conversão, mas também atribuir essa conversão a algum usuário. Se o Facebook consegue atribuir essa conversão a algum usuário, ele começa a entender que esse tipo de usuário é que está comprando o meu produto. Consequentemente, ele começa a entregar os meus anúncios para um público semelhante. Provavelmente é por isso que você está aqui nessa página de vendas vendo esse vídeo. Você foi atingido por algum anúncio meu, mesmo sem eu ter nenhum tipo de segmentação lá dentro do Facebook. Exclusivamente porque o Facebook entendeu que você é semelhante ao tipo de pessoa que está comprando o meu produto. E essa nota pode ser, na verdade, uma grande ilusão, principalmente quando a gente fala de plataformas de traqueamento automático. Porque se eu envio aqui um e-mail qualquer ou um telefone qualquer para o Facebook vai aumentar a minha nota justamente porque chegou esse parâmetro junto com o evento. Mas a importância do traqueamento avançado via Google Tag Manager é a gente ter a garantia de que esses dados estão chegando no Facebook com a formatação correta e com o dado correto. Precisa ser o dado do usuário realmente, o dado que ele preencheu no formulário, o dado que ele preencheu no checkout e basicamente o curso vai ensinar você a fazer tudo isso. Então agora que você já sabe para que serve o traqueamento, a importância dele dentro do Facebook Ads, eu vou te mostrar um pouco por dentro do curso tudo o que você vai aprender. Então eu estou aqui dentro do ambiente do curso, dentro da Hotmart, e eu vou mostrar para vocês aqui as aulas que a gente tem. A gente tem vários módulos. Primeiro módulo aqui dando as boas-vindas, né, explicando um pouco como o curso está detalhado. E eu vou explicar já o último módulo, porque talvez é o módulo que mais interessa o pessoal que está vindo dos anúncios, que é o traqueamento de infoproduto sem formulário. Esse módulo poderia ser basicamente um curso à parte, porque o que é ensinado dentro desse módulo é um passo a passo para uma estrutura de traqueamento em específico. E você pode implementar em qualquer plataforma de vendas que disponibilize o webhook. O webhook nada mais é do que uma forma da gente conectar uma informação que está em uma plataforma no nosso servidor. Por exemplo, uma compra aconteceu lá dentro da Hotmart. A Hotmart nos envia um webhook informando isso. Uma compra aconteceu dentro da Kirvano, dentro da QIFI, dentro da Eduz, dentro da Page, dentro de qualquer outra plataforma de vendas que disponibilize o webhook, a gente consegue fazer essa lógica. Então aqui a gente vai ter a primeira aula explicando a diferença entre as estruturas, já que anteriormente eu expliquei uma estrutura com formulário e nessa estrutura a gente não tem formulário na página de vendas, que é exatamente como essa página aqui, o usuário acessa a página, tem as informações e um botão que redireciona o usuário diretamente para o checkout sem ele preencher nenhum dado dentro da minha página. Então basicamente essa primeira aula a gente explica um pouco a diferença entre as estruturas. A segunda aula eu passo os containers web server pré-prontos para você já ter ali algumas coisas feitas. Depois na aula 18.2 eu mostro os códigos que a gente pode instalar na página de vendas, dependendo da plataforma e do webhook que ela utiliza, qual informação ela nos traz no webhook, a gente vai utilizar um código ou outro. Por exemplo, a Hotmart, a gente tem um parâmetro identificador que a gente utiliza na URL que se chama Xcode. Na QIFI é o SCK, na Kirvana é o SRC. Então, dependendo da plataforma e do webhook, a gente tem que utilizar um código ou outro. Depois eu ensino como que a gente faz a conexão entre a Stape, que é o nosso servidor, e o Google Cloud. Como que a gente cria a conta no Firebase, que vai servir como nosso banco de dados, já que a gente precisa vincular que o usuário que clicou no botão do checkout é o mesmo que comprou, e a gente utiliza um parâmetro identificador para fazer isso. Esse parâmetro é salvo no nosso banco de dados, quando a gente recebe ele a gente sabe que é o mesmo usuário. Depois a gente tem aqui a aula entendendo como salvar todas essas informações no banco de dados, depois como capturar os dados que estão chegando desse webhook de compra aprovada, depois uma aula aqui explicando como criar as variáveis para buscar os dados dentro do banco de dados, ou seja, como que a gente captura as informações que estão lá dentro do banco de dados daquele usuário, como que a gente cria tag de compra para o Facebook Ads com todos os parâmetros presentes e também como que a gente cria uma planilha para armazenar os dados do comprador, uma planilha de rastreamento baseada em UTMs. Então dentro dessa planilha a gente vai ter ali o nome, o e-mail, o telefone da pessoa que comprou, as UTMs
e também qualquer outro parâmetro que a gente queira colocar ali. Então, basicamente, esse módulo completo, ele tem um pouco mais de 1 hora aqui, onde você vai conseguir implementar toda essa estrutura dentro da sua operação. Mas além desse módulo, que poderia ser um curso à parte, a gente tem todo o restante do curso que vai te explicar outras coisas que você pode fazer em diferentes estruturas. Então, começando agora na ordem que o curso realmente está disposto, a gente primeiro vai ter uma introdução ao traqueamento, uma aula onde eu vou mostrar um pouco mais a fundo o que é o traqueamento, conceitos e ferramentas. Depois a gente vai ter a aula da instalação do Google Tag Manager dentro do seu site, ou seja, mesmo que tu nunca tenha acessado o Google Tag Manager, nunca tenha criado uma variável, um acionador, uma tag, tu vai aprender tudo do absoluto zero. Então nessa aula a gente aprende como instalar a conta do Google Tag Manager, depois a gente vai entender como que a gente instala o Google Tag Manager dentro do seu site e o que são as variáveis incorporadas, né? As variáveis basicamente elas armazenam algumas informações e a gente já tem algumas variáveis definidas pelo próprio sistema. Depois o que são variáveis permanentes, que servem basicamente para a gente salvar um valor que a gente vai usar repetidas vezes. Uma variável de e-mail, como é que a gente cria uma variável JavaScript para capturar o e-mail que o usuário preencheu dentro de um formulário. Uma variável de nome completo, ou seja, como que a gente cria uma variável que vai capturar esse dado que o usuário preencheu, o nome completo que ele preencheu dentro do formulário. E também duas variáveis regex para fazer a separação desses dados para deixar na formatação que o Facebook pede. Uma variável de captura de telefone, como que a gente captura esse telefone e formata ele no padrão que o Facebook pede para enviar esse dado também para o Facebook. Aqui também a aula de variável de validação de e-mail e telefone, basicamente para validar se o e-mail e o telefone foram preenchidos dentro da formatação esperada. Aqui também uma aula sobre variável de cookie, que vai servir basicamente para salvar os dados que o usuário preencheu em um formulário dentro do navegador dele. Então o usuário enviou um formulário, preencheu o e-mail dele ali, todas as vezes que ele acessar o nosso site novamente, a gente já tem esse dado salvo. Depois a gente vai para a parte dos acionadores. Então como que a gente cria os acionadores gerais, os acionadores de page view com especificidade através da URL, por exemplo. Acionador de clique específico, seja de clique em link, num botão para ir para o WhatsApp, seja um clique em um elemento em específico. Acionador de vídeo do YouTube específico, acionador de formulário específico. E aqui a gente já entra na parte de tags. Então a primeira tag que a gente vai ter é uma tag para armazenar os dados nos cookies. Então uma tag que a partir do momento em que o usuário enviar o formulário vai salvar essas informações dentro dos cookies que a gente criou anteriormente. Aqui, uma aula sobre as tags do Google Analytics, então como que a gente configura a tag do Google Analytics e também as tags de eventos do Google Analytics. Aqui uma aula sobre as tags do Facebook Ads, como que a gente utiliza todo esse passo a passo que a gente já fez de variáveis e acionadores para criar os nossos eventos lá no Facebook Ads, ou seja, para disparar o evento de Page View, Initiate Checkout, o evento de Video View, o evento, enfim, todos os eventos que a gente queira enviar. Aqui a gente aprende como que a gente configura a tag para o Facebook. Tag do Google Ads, como que a gente cria as conversões personalizadas lá dentro do Google Ads, pega o ID, o rótulo dessa conversão para criar, então as tags e enviar esses eventos também para o Google Ads. Aqui a gente já começa a aprofundar um pouco entrando na parte do Google Tag Manager Server. Até agora a gente estava falando só do Google Tag Manager Web, que vai enviar os dados do navegador do usuário diretamente para a plataforma. Aqui a gente aprende a diferença de enviar os dados via web e via server, já que enviar os dados via servidor nos traz uma qualidade muito maior. A gente também entende aqui como que a gente vai configurar a STAPE, como que a gente cria a conta, faz o apontamento do nosso subdomínio, enfim, todo o passo a passo. E aqui a gente entra na API de conversões do Facebook, ou seja, como que a gente faz para configurar o envio dos dados que estão acontecendo no navegador do usuário para o nosso servidor, como que a gente faz todos os testes e garante que a nossa implementação via API de conversão está correta, e também aqui um bônus de geolocalização mais external ID. Basicamente alguns documentos que a gente vai importar, baixar dentro do nosso container para ter aí essas informações já presentes quando a gente for enviar nossas tags para o Facebook. Aqui a gente tem um resumo de tudo que foi aprendido até o momento, então essa implementação na prática, que tem 1 hora e 8 minutos, a gente vai fazer todo o passo a passo que foi ensinado até esse momento em uma página de captura de lead. Depois a gente tem aqui um módulo sobre como utilizar essa inteligência nas plataformas de anúncio, então como que a gente instala o Microsoft Clarity, também para a gente conseguir ter uma análise mais detalhada do que está acontecendo dentro da nossa página, as UTMs e o Google Analytics, e também como que a gente importa e exporta os nossos containers. Então tu fez uma implementação, precisa replicar ela em algum cliente, tem uma forma de fazer isso de forma muito mais fácil, onde a gente pega toda a estrutura, copia ela, cola na estrutura do novo cliente e vai alterar apenas algumas variáveis. Aqui a gente tem mais um módulo mostrando como que a gente vai fazer uma integração de uma página de captura de lead, salvar esses dados do lead em um banco de dados, para depois receber eventos externos e conseguir buscar que é aquele mesmo usuário que realizou essa ação e disparar as tags lá para o Facebook. Aqui no caso eu ensino como que a gente faz para salvar os dados no banco de dados, receber um evento de compra aprovado da Hotmart, por exemplo,
vincular que é o mesmo usuário que realizou essa ação, depois disparar nossa tag de compra lá para o Facebook Ads e depois o último módulo que eu já expliquei aqui. Então, basicamente, por apenas R$50, né, menos que R$50, na verdade R$49,99, você vai ter acesso vitalício a todo esse material e também, além do material gravado, você vai ter acesso ao Notion, que é esse arquivo onde a gente vai ter aqui todo o passo a passo das aulas que a gente vai fazendo. Então aqui a gente vai ter o passo a passo detalhado de cada uma das aulas, vai ter também aqui os códigos que a gente utiliza para conseguir, por exemplo, capturar o e-mail do usuário dentro de uma variável, a gente vai ter, enfim, todo o detalhamento das aulas e todos os códigos e arquivos utilizados vão estar presentes dentro desse material, que tu também vai receber acesso assim que você comprar o curso, além de todas as aulas gravadas como eu mostrei aqui. Então, se você quer aprender toda a lógica do Google Tag Manager para implementar o traqueamento avançado dentro da sua estrutura ou dentro das estruturas dos seus clientes, ou até mesmo vender esse tipo de serviço que é cada vez mais requisitado no mercado, eu te aconselho a comprar o curso e vir para dentro desse mundo, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Então, a gente se vê dentro do curso.